Bruno falou que ia jogar uma bomba e eu adorei a bomba que você jogou. E aí agora Gerson completou um pouco e falou que não ia se arvorar a discutir essa questão da salvação, da questão do proselitismo, que vocês estavam falando um pouco do ponto de vista bíblico-teológico. Então, Clemir, eu vou jogar a bola para você e pedir para que você fale um pouco dessa questão que Bruno levantou, dizendo que essa talvez seja uma das maiores dificuldades para ele no trabalho de capelania. Gerson fala que questionou um pouco dos seus dogmas na experiência do Haiti por perceber que era uma dificuldade esse trabalho para alguns evangélicos, dada essa questão deles se perceberem já fazendo muita coisa ou tendo atos de misericórdia, já dentro de alguns contextos, mas tendo dificuldade de ter essa empatia, uma vez que aquilo não contabilizava almas. Então, a minha pergunta é, do ponto de vista bíblico-teológico, na sua compreensão, há alguma ênfase ou preponderância do que a gente poderia falar que seria uma salvação da alma sobre uma salvação do corpo, né? Assim, do anúncio do evangelho como mensagem, né? Do anúncio da propagação como mensagem pregação, em vez da manifestação como atos de amor e atuação no que seria na diminuição das injustiças, da desigualdade, do sofrimento, nesse sentido? Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa perspectiva. A pergunta é boa porque acho que ela é pertinente, né? Por que essa pergunta é feita? Um hebreu jamais faria essa pergunta. Jamais, porque ela nem está na Bíblia. Por que nós fazemos? Porque nós somos filhos da tradição do mundo grego, que dividimos o mundo. E além do mundo grego, especialmente da tradição do Descartes, entende assim? A gente quer separar os campos para que a gente possa compreender. Não é assim que acontece? Até Dr. Freud brincava sobre isso. O conhecimento iria se especializando, dividindo de tamanha forma, que haveria um médico para cuidar do pé em Viena e outro para cuidar do pé direito em Viena, do pé esquerdo em Berlim. Porque assim, você vai especializando, entende assim? Tem alguém a falar que cuida do pé direito, entende assim? Então, e a sua pergunta é muito boa, Natália, assim, é perfeita. Eu estou dizendo assim, a nossa cabeça grega, que separa o conhecimento, a gente não separa, tudo é separado, são esses binômios, né? E especialmente a partir de Descartes, né, que a gente separa. Então, assim, para isso faz todo sentido. Não faz para um hebreu, não faz para Jesus. Não faz sentido para ele. E aí, desconstruir isso é muito complicado. A gente fala de amor. A gente fala de amor a partir do mundo grego. A gente fala de amor como um sentimento, entende? Assim, Paulo diz, tem o mesmo sentimento. Jesus nunca disse isso, entende? O João 3,16 é que Deus amou o mundo. E amar é sempre uma doação, é sempre uma entrega, é sempre um sair de lugar, é sempre um se entregar. Nunca pode ser um sentimento. Mas para a gente é um sentimento, é diferente. Tem que dizer amor prático, olha que coisa estranha, né? Todo amor do hebreu, na perspectiva do Antigo Testamento, o amor é uma entrega, é uma doação, é um serviço, é uma misericórdia. E em Jesus também. Mas a gente foi separando essas questões. A ponto de a gente criar uma hierarquia ou uma classificação do que é mais importante. Assim, para Deus isso não faz sentido no mundo hebraico. Insisto nisso, né? Só faz sentido que a vida é um todo, entende? A vida é um conjunto, ela não pode ser separada. Assim, quando Paulo faz distinção da coisa da carne e do espírito, é típico da filosofia grega que ele tá falando a partir de um lugar para que aquela gente pudesse compreender. Mas é preciso que a gente leia isso à luz da tradição hebraica, do Antigo Testamento, e à luz do Novo Testamento em Jesus, e não das questões do mundo helênico grego, entende? Porque assim, Paulo está falando para um contexto, eu quero universalizar isso, ele está querendo dialogar com um certo segmento, para quem ele falava ali, aquilo fazia sentido, mas no todo da Bíblia não é assim. E aí o nosso perigo é que a gente, e aí talvez Benjamin, no outro encontro, precisa de um biblista para tratar dessas coisas como um todo, porque não é a mesma coisa, assim. Fazer teologia, e um biblista, eles trabalham essas coisas melhores. Essas muitas questões que estão dadas para a gente aí. Então, na cabeça de um grego isso faz sentido, mas não na cabeça de Jesus. Toda a teologia de que falou ainda há pouco a palavra, né, do Gerson, nós não conhecemos a teologia latino-americana. A gente é muito bom de teologia
norte atlântico, assim, né? A gente conhece bem, os autores estão para vender todos ali, né? Porque, assim, é normal, as nossas igrejas todas consomem esse material. Agora, nós não lemos autores latino-americanos que falam a nossa linguagem mais perto da gente, nosso jeitão de ser. A gente não lê René Padilha, não lê Samuel Escobar, não lê Juan Stan, não lê Elza Tames, a gente não lê essa gente, a gente sabe dos caras que tem aqueles sobrenomes que falta quebrar a nossa língua, assim. Então, a gente conhece melhor. Então, assim, o desafio nosso de reler a teologia a partir também da América Latina, a partir do Brasil, né? A partir do nosso próprio contexto. E quando a gente lê, a partir desse lugar, a gente não faz essas distinções, que é desse mundo da academia, lá, igual essa discussão, da pouco eu mencionei, se a Bíblia é, se contém. Isso é um problema do pessoal lá da Europa, nós não temos esse problema aqui. Isso não é problema nosso, isso não é problema da gente. Eles lá têm isso, para a gente não é problema. Então, o René Padilha diz para a gente, usando essa categoria que você mencionou, assim, é como as asas de um avião. Se a gente entrar por esse binômio do mundo grego e do Descartes, do avião, ele diz, um avião não anda sem as duas asas. Só é avião se tiver as duas asas, assim como um pássaro também. É esse todo que faz a dimensão da vida e a dimensão da fé, inclusive. Porque se eu hierarquizar, isso é a tentação do mundo grego, que o médico tem que fazer. Então, para salvar o todo do corpo, eu vou então cortar a perna. Mas isso não, no mundo da fé não é assim. O todo, ou seja, quando ele cria a gente lá no Gênesis, tudo quanto ele fez, isso é muito bom. E no Gênesis diz, ele entalhou em nós, isso é uma palavra bonita lá do pessoal, assim, ele entalhou em nós essa dimensão da sua imagem, da sua semelhança. Tem em nós entalhado uma coisa que não tem nos outros animais. Ou se tem nos outros animais, eles não escreveram nem explicam para a gente a língua dele para a gente entender. Talvez a incompetência nossa não entende lá o macaco, outra coisa que o valha. Mas na nossa sociedade, na nossa condição humana, está entalhada a dimensão do divino, de tal maneira que em todo lugar do mundo, a gente tem sinal do divino em qualquer lugar do mundo, que está entalhado, e está no Gênesis. Esse sinal de Deus que está em todos nós, assim. Agora, o projeto de Deus, ao fazer o ser humano, assim, como é que é o Éden, né? A ordem do Éden. Aí o Robson Cavalcante disse para a gente, a ordem do Éden era o quê? O ser humano vive bem consigo mesmo, vive bem com a natureza e vive bem com Deus. Tudo é harmônico no Éden, tá? Até Gênesis 2, tá certo? Tudo é maravilhoso, entende? Deus passa de tarde e assim, a gente conversa. Durante o dia, ele e a Eva têm relações muito boas, afetivas, sexuais, relacionais, alimentícias. Os animais convivem todos na harmonia, mas na queda, no Gênesis 3, tudo isso causa a desordem do Éden. E toda a história da salvação é o quê? É botar na ordem isso que foi quebrado completamente. E Deus agora... Aí o mundo grego nosso, ou seja, o Robson diz, tudo que Deus criou, que é muito bom, ele diz, foi quebrado na ordem do Éden. Agora, há uma certa teologia inventada, porque toda teologia é inventada, como diz o Reobaldo, né, na teologia sistemática do Grande Sertão Veredas, né, toda teologia é uma invenção nossa para harmonizar o nosso mundo, tá certo assim? Então, como é que inventa essa teologia? Já que o mundo é assim, já que a gente não dá conta do todo, e onde é que essa teologia que você mencionou, que nós somos formados, foi formada? Num lugar e numa academia que essas outras questões estavam mais ou menos resolvidas. Então, o que sobrou foi a alma pecadora. O resto tá bom. Agora, isso aqui é o de pior. Então, isso aqui a gente precisa salvar. Agora, isso não é o Evangelho. Deus, na ordem do Éden, quer restaurar tudo. E em Gênesis 3, quando ele fala da vinda do Salvador, essa vinda do Salvador é para restaurar tudo também. E toda a história da salvação é essa. Ele alcança pessoas de maneira completa no Antigo Testamento. Ele atinge pessoas de maneira integral. E no Novo Testamento também. O texto que eu já mencionei de Lucas 4. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. E isso não está hierarquizado. Ele chega e aí ele alimenta uma multidão. Ou ele cura um doente. E os fariseus dizem o seguinte, mas... a ordem certa é essa mesmo? Hoje é sábado, hoje é dia de cumprir a regra. A regra é clara. Não pode fazer isso. Ou seja, a vida para Jesus está acima de qualquer regra religiosa. E acho que isso dialoga com o que a gente viu aqui. As nossas regras religiosas embrutecem o Evangelho. Entende assim? A nossa teologia protestante, batista, calvinista são contra o Evangelho.
Porque são religiões que nós criamos para arrumar o nosso mundo. E o Evangelho vai sempre contra a nossa teologia. Sempre, porque ele é a palavra do Senhor. Toda a teologia é uma maneira... E aí, o nosso filósofo lá, antigo, né? Ele diz o seguinte: toda teologia é uma antropologia. Eu quero harmonizar meu mundo com a teologia. A teologia é uma maneira de organizar meu mundo com Deus. Então eu invento sistemas, e todo mundo cria seu sistema. O Evangelho vai sempre contra os nossos sistemas, sempre. E a prova disso é essa. Um homem caiu no buraco no dia do sábado, então a regra é clara, não pode socorrer. Ele chega lá e socorre. E ele diz: o homem foi feito não para o sábado, para o sábado servir, mas ele ser senhor do sábado. As instituições, a igreja, a teologia, é para abençoar o homem, não o contrário. Eu não posso ficar refém da instituição, refém da reforma protestante. Se ela não serve, a reforma serve muito bem para o seu tempo, e ainda serve para hoje também, mas nem tudo serve. A Bíblia serve sempre, mas não as nossas teologias, porque elas são formadas por um tempo. Né? Cazuza, nosso poeta maldito, diz: teologia, eu quero uma para viver. Teologia é para viver. Agora, toda teologia pode virar uma ideologia. Ideologia é para morrer, é para destruir, é para arrefecer, entende? Assim, a teologia é para a vida, entende? E se ela não é para a vida, ela já está fossilizada. Então, ao pensar nessas categorias, e a gente pensa, e eu penso, e formado assim também, o que é mais importante? Isso é na cabeça do mundo grego. Em Jesus, tudo é importante. Porque quando a gente chega tanto na vida de Jesus, ele curava, ele alimentava, ele salvava, e ele dizia: teus pecados estão perdoados. Isso tudo é importante. De tal maneira é importante, e os discípulos muito, assim, logo ali no começo, assim, não, eu vou cuidar daquele que é mais importante, né? Só da palavra, né? E o que acontece? Tem gente passando fome, da comunidade era servida, mas os que foram chegando, que não eram da tradição judaica, não eram servidos. E aí o que acontece? O texto diz que em Atos 6, o que aconteceu? Foram eleitos 7 homens. O que é 7? Né? O que é 7? Né? Todo mundo sabe que na tradição bíblica esses números têm muita importância. Né? 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para distribuir o sustento para a comunidade. É preciso que houvesse distribuição diária para todo mundo. Entende? Assim, quando o discípulo diz: não, mas é só a palavra. Eu vou gastar o dinheiro que os crentes deram para comprar um som novo com comida para essa gente que não é daqui, dessa multidão. E ele nem se incomoda. Dá-lhes voz de comer. Dá-lhes, não é nem cobrar um preço simbólico, dá-lhes voz de comer, o problema é com vocês. Então assim, Jesus não faz distinção do corpo com a alma. Para ele tudo isso é importante. E a prova disso é Apocalipse 22. O Juan Stan, eu nem olho para o Benjamin que ele vai me cortar a palavra, mas assim, o Juan Stan, nosso teólogo latino-americano, diz o seguinte: se em Gênesis 1 e 2, toda a criação foi feita para o bem do ser humano, porque é isso, né? Deus ordena o mundo, no final ele cria a gente. Então ele criou uma estrutura para o nosso bem-estar. Isso não é por acaso, né? Assim, olha, desfrutar e aproveitar. E Gênesis 2,15, cuida da terra, porque dali que vem o seu sustento. Tem toda uma responsabilidade ecológica ali. Em Apocalipse 21, o que é que tem? Deus cria o quê? Na cabeça, nessa cabeça que você mencionou, que é a nossa cabeça, a nossa formação evangélica, ele só podia criar novos céus, porque é isso que vale. Diz que ele cria novos céus e nova terra. E a gente se incomoda com o textual, o testemunho de Jeová, que ele diz que o céu vai ser aqui. E se for aqui? Entende assim? Porque não diz onde vai ser. Na cabeça do judeu sobe e desce, porque é uma cabeça do mundo muito estranha, em que a cosmologia era outra. Todo mundo sabe que se subir não chega no céu, né? Sai dessa órbita, entra noutra galáxia, o céu não está para cima, não sei para onde é que o céu está. Na cabeça de um grego sobe, eu não sei onde é que está o céu, entende? Assim, pode ser aqui, pode ser para ali, para baixo, não sei onde é. Isso não importa, porque a cosmologia hoje já avançou para isso. O que importa é que tem um lugar. Eu crio novos céus e nova terra. E tudo quanto tem na primeira criação, tem na segunda criação. Tudo, entende assim? Diz que o mar já não existe, né? Por que não tem mar, né? É a única coisa que não tem é o mar que não tem mar. O mar já não existe. Aí é uma coisa para os biblistas, né? Mas tudo que tem na primeira, tem na segunda criação. Então, assim, isso é uma das provas de que no céu de Deus não está preocupado, como diz a Cecília Meirelles, almas aladas. Deus no livro de almas aladas, assim, né? Muito de alma no céu, assim.
Porque alma no grego é vida, entende assim? Alma no grego é vida. A gente, é porque nossa tradução pegou alma como se nasceu o espírito, assim. Só tem, o Robson já disse isso, né? Alma, como é que é? Todo mundo ouviu do Robson Cavalcante. Alma sem, corpo sem alma é defunto, né? E corpo sem alma sem corpo é alma penada. É isso, assim. No céu de Deus é a plenitude da vida. E a prova é o Cristo, né? Que a gente vai celebrar a ressurreição daqui a alguns dias, né? Quando ele ressuscitou, o corpo ficou e o espírito subiu, tudo é incorporado, entende assim? E ele, inclusive, comeu depois da ressurreição. Não é verdade? Mas nós não queremos fazer teologia de maneira... Nós queremos uma teologia que já está fossilizada, que diz que o que conta é o espírito. Se o corpo, e Paulo diz, o corpo também será ressuscitado. Corpo e alma que é uma unidade indivisível, que é o projeto de Deus, que está no Gênesis, e que está também no Apocalipse, e que está também nos Evangelhos. E nos céus de Deus parece que tudo isso é restaurado, porque é a plenitude da vida, e tudo quanto Deus fez é bom. Os corpos serão ressuscitados. Por isso a minha esperança, à luz dessa minha teologia, por isso que foi bom você perguntar, qual a sua reflexão, a parte da sua teologia, que é a partir da minha, que no céu eu vou tomar suco de cupuaçu, comer curau de milho, entende assim? Porque isso é tudo quanto ele fez é bom. E a vida toda é restaurada no céu de Deus, entende assim? Mas no céu, esse céu aí do mundo medieval, só com harpa cantando, isso é um tédio, isso é quase assim, Deus nos livre disso, o céu é muito para além disso. Isso é uma cosmologia de um tempo, entende? É possível, claro que vai ter forró, né? Porque Deus é Deus das culturas. Mas para encerrar, se eu leio o mundo a partir dessa chave gentílica, dessa chave grega, eu vou fazer sempre separação. Quando eu vejo que Deus ama a pessoa, porque Deus amou foi o mundo, e quando ele olhou não viu alma, não viu corpo, viu gente, né? Quando o Bruno está lá, vê uma pessoa. Quando Jéssica está lá, vê gente. E quando vê gente, vê resplandecida a imagem de Deus, entende assim? Porque espírito não é só uma dimensão, é o todo que é a imagem de Deus. Quando eu vejo, eu me enterneço, eu me dou, e nisso de fato Deus é glorificado. A cada vez que alguém era salva, no sentido completo, transformada, Jesus disse, aqui houve salvação nessa casa, no todo que é a salvação. E o René Padilha eu termino dizendo o seguinte, isso. Evangelização é humanização total, entende? E o Robson Cavalcante, ou melhor, o Rubem Alves, tão demonizado aí nos nossos ambientes, né? o Rubem Alves diz assim, tão humano assim só podia ser Deus, que é Jesus de Nazaré. Tão humano só podia ser Deus. Eu me desumanizo. A cada vez que eu me encontro com Jesus, eu viro gente. Gente antes da queda. Gente que foi feita em imagem e semelhança de Deus. E essa gente que Deus quer salvar em Cristo Jesus indivisivelmente. Indivisivelmente. Por isso que quando eu priorizo, eu caí no mundo grego e eu não termino, né, Benjamin? Não, tudo bem. É um pecado. O Espírito está falando. É um pecado, gente. O hino que tem lá no meu cantor cristão da minha tradição protestante, não sei se tem no Cântico Novo, na tradição presbiteriana, mas diz o seguinte, o hino nosso. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Alguém conhece o resto da cântica? Vãos terrestres esplendores. Ou seja, aquele que Deus fez que é muito bom, eu digo, o que Deus fez, estou dizendo que é vão, é uma coisa que não presta, entende? Olha que coisa aí idiota na nossa teologia. Tudo que Deus fez é bom e quer restaurar em Cristo todas as coisas. A reconciliação de que Paulo fala, a reconciliação de toda a natureza, de toda a criação, de todo ser humano com Deus, porque isso é reconciliação. A desordem do Éden é toda reordenada em Cristo Jesus. E Romanos 8 aponta para isso. Eu me relaciono outra vez com Deus, me relaciono com o irmão e me relaciono com a natureza. É o céu de Deus, isso é o Apocalipse, isso é a parousia, isso é Romanos 8, isso é o Evangelho. O resto são teologias que a gente inventa para a gente acalentar a nossa alma. Mas o Evangelho é muito mais transtornador das nossas mentes e dos nossos corações. Porque o Evangelho transtorna a nossa vida sempre e as nossas teologias. Ele nos salva. A teologia nos leva para o buraco. Entende?